que gosta de palavras e de prosear deste canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre algo muito interessante que até parece com o que estamos vivendo atualmente, né? Eu vou falar sobre a opressão de Israel. O que eu vou falar, os trechos aqui que eu vou citar, ele está no livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 12, e também um pouquinho antes de Êxodo tem o porquê que o povo de Israel foi para o Egito. Então vamos lá. O povo de Israel, que eram ali os filhos de Jacó, né? Eles moravam em Canaã e essa cidade começou a passar por muita fome. E esse povo descobriu que no Egito tinha fartura. Por quê? Porque José, que era filho de Jacó, né? Ele foi vendido por seus irmãos para os egípcios. E ele acabou indo parar lá na casa de Faraó, né? E lá ele ficou como prisioneiro, ficou servindo. Só que teve um momento que Faraó, ele teve um sonho. E ele queria que alguém interpretasse esse sonho. Só que ele não ia nem falar o que era o sonho. E na época lá tinha as pessoas, né, as pessoas que mexem com o ocultismo, os sábios da época, que costumavam revelar os sonhos. Só que dessa vez Faraó não ia falar o que sonhou. A pessoa tinha que adivinhar até o que ele sonhou. E ninguém conseguiu adivinhar, né? Tudo isso está bem detalhado na Bíblia. Eu não vou contar aqui detalhes e até não vai me faltar aqui palavras, né, minúcias de como está tudo isso na Bíblia, mas é um texto muito interessante que vale a pena ser lido. E então aí os copeiros lá de Faraó sabiam que tinha José, né? E José estava preso lá, e ele falou: eu consigo, eu vou adivinhar o sonho de Faraó. E aí ele pediu para que Deus, né, o iluminasse para que ele conseguisse revelar o sonho de Faraó. Aí ele acertou, né? O Faraó tinha sonhado com 7 espigas bem cheias e 7 espigas bem magras. E José, ele adivinhou que aquilo seria o quê? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E realmente isso aconteceu, né? Houve fome na terra e só o Egito tinha comida, né, em seus celeiros, porque eles, já antevendo que tudo isso ia acontecer, eles já colheram, né, e guardaram alimento para o dia mau, para o dia da fome. Então, o pai de José, ele pensou que José tinha sido morto, né? Esse que acabou sendo a pessoa que revelou os sonhos do faraó, e ele foi eleito lá, governador lá na casa de Faraó. Tudo que ele fazia, Faraó assinava embaixo, deu até o anel dele, né, o sinete para ele, para que tudo que ele fizesse tivesse ali a concordância de Faraó. E então, assim, quando os irmãos José e Jacó, né, o pai de José, eles descobriram que no Egito tinha alimento, então todos foram para lá para pedir ajuda, né? Aí José reconheceu que eram aqueles irmãos que venderam ele para o povo do Egito, e falaram para o pai que ele tinha morrido. E então eles foram, né, lá até José no Egito pedir comida, porque eles não tinham o que comer. José reconheceu os irmãos, José
não deixou eles perceber, mas chorou, porque viu que os irmãos estavam passando necessidade praticamente. E aí ele pegou e ele queria saber se o pai dele estava vivo e se o outro irmão dele, acho que é Benjamin, também estava vivo. E aí ele falou, tá, eu vou liberar alimento para vocês, mas só se vocês me trouxerem, né, notícias, esse outro irmão de vocês, tal. Aí eles depois trouxeram, né, esse rapaz, o irmão de José, o irmão que é na verdade do mesmo pai, da mesma mãe, porque os outros que venderam ele eram irmãos só de pai, de mãe não. E aí ele reconheceu realmente que todos estavam bem e tal, e aí eles acabou se revelando, né, para os irmãos dele, falando que ele era o José, aquele que eles que venderam, né, tal. E aí foi um chororô, né, porque eles agora reconheceram que né, que depois de tudo que fizeram com o irmão, agora ele virou lá um governador, lá um governante lá da casa do faraó, e que ele tinha o poder de dar comida, de fazer o que ele bem entendesse. E aí, então, o que José fez? Falou, bom, como está com dificuldades lá em Canaã, onde vocês estão, vem todos para cá, pro Egito, e vem morar aqui, né, até que tudo isso acabe, essa fome acabe. E aí, eles realmente foram pro Egito, né, uma comitiva, né, foram aproximadamente 70 pessoas, né, os irmãos de José, o pai, as esposas, filhos, e os animais, foram como se fosse uma comitiva para lá, e realmente eles se estabeleceram no Egito. E aí, realmente, né, esse problema foi suprido. Porém, houve o povo hebreu, né, o povo, ali a família o povo hebreu, o povo que saiu lá de Canaã e foi para morar no Egito, eles eram muito férteis e eles rapidamente reproduziram muito e virou uma grande multidão, de 70 foi para milhões de pessoas. E o faraó, que tinha sido bom, né, com José, que tinha deixado ele trazer a família dele de Canaã para o Egito e sustentar a família, tudo, esse faraó foi bom, né? Deus tocou no coração desse homem e houve compaixão, né, de faraó por José e por sua família. E aí esse homem chegou uma hora que morreu, assim como José também morreu, né? E o povo, os irmãos de José, né, aquela família foi crescendo, foi se multiplicando, e chegou uma hora que não tinha mais esse faraó que abençoou a família, né, de Israel, e também José faleceu, né? Então a família foi crescendo, os descendentes, tal, foi crescendo, e como teve um sucessor de faraó, foi colocado um novo rei. Esse novo rei, ele não conhecia nem José, não sabia muito bem da história, né, do que aconteceu no passado, porque que aqueles hebreus estavam ali no Egito. E ele, muito temeroso, esse rei novo, ele observou e falou, bom, esse povo hebreu, eles são muito fecundos, né? Eles estão se multiplicando muito rapidamente, e se eles se unirem, eles estão formando um exército, e se eles se unirem contra algum povo inimigo, o que será de nós aqui do Egito? A gente vai perder a guerra. Então, por causa disso, né, desse medo que foi colocado no coração desse novo rei, ele falou, bom, então agora eu vou apertar aqui, vou colocar servidão, né? Eu vou fazer esse povo sofrer aqui na nossa mão, e eles vão trabalhar para o Egito, e vou pesar a mão, vou fazer um trabalho escravo e pesar a mão mesmo, né?
e aí você vê tudo isso detalhado na Bíblia. E aí ele também, temeroso de que essa multidão crescesse ainda mais, o que esse novo rei fez? Ele chamou as parteiras, né, as parteiras responsáveis lá, 3 parteiras, e falou para as parteiras, ó, a partir de hoje, com medo, né, que aquela população crescesse mais ainda, e se virasse contra ele, ele falou, olha, a partir de hoje, qualquer filho homem de algum judeu que nascer, vocês vão matar, vocês não vão deixar sobreviver. As meninas podem, mas os homens não, vocês vão matar. Aí essas chefes de parteiras, com certeza não tinha só 3 parteiras ali no Egito, tinha mais, né? Porque a multidão era grande, só estava crescendo, e 3 parteiras não daria conta. Então eu acredito que a Bíblia, essas 3 eram as chefes, e isso foi falado para as outras parteiras, né? As que eram submissas a essas 3. E aí elas se recusaram a obedecer o rei, né? Falando, puxa, que maldade, né? A gente vai matar as criancinhas, acabaram de nascer. E o que o rei falou? Quando vocês matam, e avisa a mãe que quando ela foi nascer, aconteceu alguma coisa lá e as crianças morreram. Só que as parteiras não obedeceram, e Deus se compadeceu das parteiras, porque elas não obedeceram a ordem do mal, né, de um rei. Elas obedeceram aquilo que elas sabiam que era certo, né, de não matar as crianças. E realmente elas não mataram, e as crianças foram crescendo. E aí o rei falou, mas o que está acontecendo? Eu não mandei vocês matarem os meninos quando nascessem? E a desculpa que elas deram era, as hebreias são mulheres muito fortes, quando a gente chegar lá, elas já deram à luz. Então nem precisou da gente, não tinha como eu matar os meninos. E o povo foi crescendo. E cada vez mais o rei do Egito trazendo aflição, né, pro povo de Israel, que estava lá no Egito. Depois disso, né, de Deus ver o povo clamando, né, de Deus ver o seu povo sofrendo perseguição, sendo punido sem motivo, né, só por medo do rei, né. Aí o que Deus fez? Deus levantou uma pessoa, né, que foi Moisés, que morava ali também no Egito, e que a mãe dele, na época quando deu a luz a ele, não o matou, ela escondeu por 3 meses, e por 3 meses ela falou, não consigo mais esconder esse menino, um menino bonito, grande, ela falou, não consigo mais. Ela pegou e colocou ele num cesto, e colocou ele no rio. E aí quem achou Moisés? A filha do faraó. E ela viu aquela criança bonita e falou, eu quero cuidar dessa criança. E aí, então Moisés ficou sendo filho da filha de faraó, né? Era para ele ter morrido, né? Assim como as outras crianças que nascessem, mas ele não, ele acabou sendo filho da filha de faraó, porque ela viu aquele bebê no rio e gostou dele e falou, né, pro pai que ia ficar com ele. E a irmãzinha de Moisés acompanhou ele pelo rio até ver onde que o cesto ia chegar. E aí quando ela viu que o cesto chegou na mão da filha do faraó, ela falou, eu conheço uma ama de leite das hebreias, você quer que eu a chame para que ele possa mamar nela, né, porque ela também perdeu o filho e tal. E aí ela a filha de faraó falou, tá bom. Aí ela pagou ainda para a própria mãe de Moisés, que ela não sabia que era a mãe dele, cuidar dele. E aí Moisés ficou lá, né, lá no Egito, né, aos cuidados da filha de faraó, aos cuidados de faraó, do rei do Egito, né. E chegou um dia que ele resolveu sair lá, ficou 40 anos lá vivendo. Imagina o luxo, a vida boa que Moisés não viveu dentro dos palácios lá do Egito.
E aí chegou um dia que ele falou, eu quero ver como é que tá meus irmãos, tal. E ele viu os irmãos dele sendo afligidos, né, por opressores lá, que eram os comandantes lá do rei, né, para que eles trabalhassem sem dó, para que eles fossem ali realmente escravos, para que eles fossem massacrados ali e maltratados, que eles trabalhassem, um trabalho realmente que afligia muito a vida deles, né, do povo hebreu. E aí Moisés, vendo isso, ele não aceitou e matou esse líder, né, lá do rei que estava oprimindo as pessoas. Então ele viu esse líder maltratando lá um hebreu e ele pegou e matou esse hebreu. Só que algumas pessoas viram. Aí o que ele fez? Ele resolveu fugir. Ele viu outras pessoas brigando, tá? Acho que ele foi tentar intervir lá na briga. E aí ele acabou descobrindo que viram que ele matou um egípcio, né, que era um dos comandantes lá do pai, né, do rei do Egito. E aí ele fugiu. Nisso que ele fugiu, ele saiu então, né, de lá. E só que Deus não tinha Deus tinha um plano na vida de Moisés, né, para que ele libertasse o povo, né, o povo hebreu que ficou lá no Egito e que só foi multiplicando. E Moisés não queria. Deus chamou Moisés, olha, eu estou ouvindo a aflição do meu povo está sofrendo, o meu povo tem me clamado de dia e de noite, porque estão agindo com eles com mão opressora. E aí Deus falando, né, para Moisés, você vai libertar meu povo. Ele, não, Senhor, eu não sou pesada de língua, tal. E ele não queria. Resumindo, Moisés, juntamente com Arão, foram até o rei do Egito e falando que Deus tinha mandado eles irem até lá para libertar o povo de Israel, porque eles estavam sofrendo e que Deus tinha ouvido o clamor deles. E aí o rei, né, falou, quem são vocês para vir falar comigo, né, que é para eu libertar o povo? Quem são vocês? Vocês não são ninguém, não conheço vocês. E aí eles falam, foi Deus que nos mandou vir aqui. Aí Faraó, não é Faraó o nome desse rei, desse novo rei do Egito. Aqui na minha Bíblia é Amenhotepe I. E aí esse rei, né, não quis dar ouvidos, falou, não vou libertar, eles são úteis para mim, eles trabalham para mim, eles vão continuar sendo meu escravo. E foi aí que Deus então falou, então você não vai libertar o meu povo? Então tá bom. Aí Deus começou a mandar as pragas, né, para que o nome dele fosse glorificado. E o próprio Deus, ele endureceu o coração de Faraó, né? E aí eu lendo a Bíblia, né, eu comecei a pensar, né, que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que o rei, ele não libertasse o povo hebreu do Egito. Aí você pensa assim, mas não faz sentido, né? Deus era para colocar amor no coração do rei de Faraó para que ele libertasse o povo, né? Mas não. E o que Deus fez? Ele endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo do Egito, para que ele não deixasse o povo do Egito ir embora para a terra deles. E por que Deus fez isso? Aí depois, mais abaixo, né, Deus vai falando, para que todos vejam o meu poder e para que todos saibam que eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou grande, eu sou... E aí, assim, ia acontecendo. Então, aí Deus então falou para Moisés, então, se você não liberar meu povo, eu vou mandar uma praga aqui pro Egito. Aí começou, né? Aí começou as pragas, e aí veio, deixa eu já contar aqui para vocês quais são as
quais são as pragas, né? Que às vezes a gente ouve falar disso, mas não sabe de onde vem, o porquê, o contexto. A primeira praga foi que os rios se transformaram em sangue, né? Aí Faraó vendo isso, chamou os magos lá, as pessoas que mexiam com o ocultismo para falar, não, vocês têm que resolver isso daí para mim. Toda a água virou sangue. Aí, na verdade, esses magos, eles conseguiram transformar pequenas quantidades de água em sangue, igual Deus tinha feito, né? Conforme ele tinha falado que ia mandar as pragas. Mas não conseguiram retirar. Eles não conseguiram retirar a água sangrenta em água potável. E depois a segunda praga foi rãs, né? Rãs. Toda a cidade... E o interessante é que tudo isso acontecia nas proximidades onde morava o povo do Egito. O povo hebreu, nada disso afligiu eles, nada. Só ali Faraó e a residência de todos os egípcios, né, que colocava esse sofrimento em cima dos hebreus. A terceira praga foi piolhos, né? Então ele fala, você não vai libertar o povo? Deus ouviu o clamor do povo, e Deus está mandando eu vir aqui para te falar que se você não libertar o povo, vai vir sobre ti tal coisa. E aí vinham as pragas. E aí sempre debaixo de cada praga que Deus mandava, o faraó falava, não, eu vou liberar ele sim e tal. No começo ele falava que não ia liberar, nas primeiras pragas. Depois ele começou a falar, não, eu vou liberar. Mas ele nunca liberou o povo. E aí sempre na Bíblia fala, depois de cada praga, aí o Senhor endureceu o coração de Faraó. Aí foi mandando as pragas, piolhos, depois a quarta praga foram moscas, a quinta praga, peste nos animais, a sexta, úlceras nos homens e animais, a sétima praga, saraiva, que era chuva de pedra, a oitava, gafanhotos, que comeu toda a plantação. A nona, trevas, né, que as pessoas não conseguiam ver a uma distância mínima. Trevas por todos os lugares. Interessante que tudo isso acontecia nas proximidades dos egípcios. Os hebreus não sofriam com isso. E a 10ª praga, morte dos primogênitos. E foi nesse momento que Deus, né, Moisés foi lá e falou, você não vai soltar o povo? Deus está me ordenando vir te falar que é para você soltar o povo, que se você não soltar o povo, Deus vai mandar mais uma praga. E a última praga foi essa, né, que ele ia mandar matar os primogênitos. E só depois que realmente isso aconteceu, que Faraó libertou o povo de Israel, deixou eles irem embora, e pegou lá o povo, né, os hebreus ainda levou ali algumas coisas, né, não posso dizer espólio, não é um espólio, porque o povo não foi morto, né, o povo egípcio, mas, e levaram ainda alguns bens, né, do Egito, que os próprios egípcios tinham dado para o povo hebreu, assim como Deus tinha falado, para deixar eles irem, todos os animais e ainda com alguns bens. Então eles foram embora. E aí depois, se você quiser ler sobre como terminou essa história, é muito interessante, porque o povo, enquanto estava fugindo, o faraó mandou ir atrás deles, né? Fugindo não, indo embora, não estava fugindo, eles estavam indo embora porque o faraó tinha permitido, mas aí o faraó se arrependeu e mandou ir de novo atrás deles, porque o Senhor tinha permitido que Faraó endurecesse seu coração. E aí eles foram atrás do povo, né? Do povo de Israel. Agora, aonde eu quero chegar, né? Com tudo isso que eu tô falando, de uma maneira muito simples, sem minúcias, né? Talvez até de uma maneira, nossa, Márcia, parece que você nem leu. Não, eu li, é que é muita informação e eu não consigo falar todos os detalhes que estão aqui, né? Porque senão esse vídeo vai ficar enorme também.
Mas qual é o propósito, né, dessa palavra, né, do povo que estava sofrendo ali no Egito? Eu acredito que essa situação, Deus me mostra, é como se o que está acontecendo hoje como o que aconteceu aqui, que, né, o povo está sofrendo, a população, né, nós todos os cidadãos do nosso país está sofrendo, está debaixo de uma opressão, que não tem direito de falar, que não tem direito de reclamar, de se expressar, e cada dia menos com poder aquisitivo, e as coisas só piorando, né? E todo o dinheiro público que é arrecadado, infelizmente, não todo, né? Porque a gente sabe que tem muito trabalho, muitas obras públicas, instituições públicas que funcionam através do nosso dinheiro, através do pagamento dos nossos tributos, mas a gente está passando por uma opressão no nosso país, né? E às vezes a gente não entende por que, Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer tudo isso aqui, né, no nosso país? E se, como eu falei aqui, né, o Senhor endurecia o coração de Faraó. E qual o propósito, né, para que o povo clamasse e para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que todos vissem que Ele é o poderoso, é Ele que está no controle de tudo e de todos. Então, só tinha dois propósitos, né? Para que o povo clamasse, o povo que conhecia Deus, e para que o nome dele fosse, o nome do nosso Senhor fosse glorificado. E aí eu me pego olhando para a nossa situação e eu vejo, né, o que está acontecendo no nosso país, já aconteceu em outros países também. Às vezes as pessoas até pensam, vocês estão exagerando, o nosso país jamais vai entrar um regime totalitário, jamais vai vir o comunismo, jamais vão calar a boca dos cristãos, mas só que essas coisas elas acontecem de uma maneira sorrateira, né? Não é assim escancarado, porque escancarado ia assustar todo mundo e as pessoas iam se opor a certas coisas, né? E então essas coisas elas acontecem de uma maneira muito silenciosa que ninguém nem percebe, né? E eu acredito que Deus, vendo tudo que está acontecendo no nosso país, Ele é o poderoso, né? Ele que comanda tudo, os céus, a terra e o mar. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Assim como já aconteceu tantas coisas, se você começar a ler um pouquinho, assim como eu tenho lido, tão pouquinho, porque cada dia que eu leio eu percebo que nada sei, que mais coisa ainda que eu não sei. E aí a gente vai vendo, né, muitas coisas aconteceu, até com os próprios judeus, né, vamos falar dos judeus, né, que foi o nazismo, mais de 7 milhões de pessoas morreram, e essa perseguição, né, mas por quê? Porque o povo de Deus é um povo forte, né, um povo que se multiplica, porque não é o homem, é o próprio Deus, né, que está preservando ali a sua palavra, que está preservando o propósito dele sobre a terra, né? Independente de qual país seja, ele tem um propósito para cada um de nós. E você conhecendo ou não a palavra de Deus, você sendo uma pessoa que serve a Deus ou não, Deus tem um propósito, né? E talvez você nem imagina isso, mas Deus tem. E hoje, o que eu posso dizer, né? Porque a gente fica abatido, né? Com tantas coisas que têm acontecido, a segurança jurídica do nosso país está abalada, muitos empresários, né, podem não querer mais investir no nosso país, o nosso país pode vir a ruir mesmo, né? De tanta coisa ruim que está acontecendo. E a gente precisa, né? A gente precisa de empresários, a gente precisa que o nosso país se desenvolva e preserve, sim, né, a nossa fauna, a nossa flora, os nossos recursos naturais. A gente precisa, sim, explorar com consciência e com preservação. Então, assim, a gente precisa disso para sobreviver, né? Porque somos multidões, né, no planeta.
E só que a gente fica abalado, né? Principalmente nós brasileiros, assim como nossos vizinhos aí, os venezuelanos estão abalados, assim como outros países também sofreram crises de fome, de autoritarismo, de perseguição, como China, como Rússia, Coreia do Norte, que ainda, né, é um país fechado, que ninguém sabe o que acontece lá, mas temos sim informações. É só você, se você quiser, é só você procurar, de pessoas desertoras, né, que fugiram de lá e contam tudo o que acontece lá ainda nos dias atuais de hoje. Então, assim, eu vejo que parece que você que crê, que acredita em Deus, fala, onde está Deus, né? Que não faz nada. Deus está pedindo, assim como pediu para o povo aqui, né? Assim como o que ele queria que o povo clamasse, para que o povo se achegasse mais perto de Deus, e para que quando quando chegasse a hora dele fazer o que ele tem para fazer, que é a justiça, todos, independente de credo religioso, todos iam ver que ele é o Todo-Poderoso. E é essa a mensagem que eu queria deixar para você, que parece que não, mas tem alguém vendo tudo, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que é o nosso Deus onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, que pode todas as coisas. Existe um Deus. Não desespere o seu coração, porque existe um Deus, basta você querer se aproximar dele. Uma das maneiras é, de repente, até lendo aqui a Bíblia, né? Como eu falei para você no livro de Êxodo. Eu falei aqui totalmente superficial, de uma maneira talvez não tão convincente, porque eu sou ser humano e sou cheia de erros, sou cheia de falhas, de defeitos, mas se você começar a ler essa palavra, né, que é a palavra de Deus, você vai começar a se chegar perto dele, e talvez esse vazio, essa desesperança, essa vontade de falar, quero desistir de tudo, não quero mais viver, isso vai sair da sua vida, porque você vai se achegar ao Todo-Poderoso, porque ele quer que você clame, por mais que tudo está errado, assim como está no nosso país, tudo está errado, está uma bagunça, uma falta de credibilidade nas nossas instituições públicas, né, jurídicas, e você fala, meu Deus, o que será de mim, do meu país, a gente fica meio inseguro, sem vontade de continuar, mas existe um Deus que está vendo todas as coisas e que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares e que pode todas as coisas. E esse Deus, hoje, com tudo isso que está acontecendo, assim como aconteceu aqui no Egito, né, o povo de Israel no Egito, ele quer de nós que nós clamemos, que nós nos apeguemos mais a ele, porque vai chegar a hora que ele vai fazer o seu milagre, e que todos, ninguém vai pensar que não foi ele que fez o milagre, ele que fez a justiça, porque ele é grande, ele é poderoso. E é sobre essa palavra que eu queria deixar para você. Não se desespere, porque o nosso Senhor, ele sabe de todas as coisas. E a gente só precisa entender que é ele que está comandando tudo. Por mais que pareça que ele não está fazendo nada, que as coisas não estão acontecendo, ele sabe todas as coisas. E permita-se que ele entre na sua vida e que ele possa, aos pouquinhos, te mostrando o caminho a seguir, dirigindo seus passos para que você seja uma pessoa abençoada por ele e que tenha a vida dirigida por ele. Aí você vai ver a diferença. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que ela possa te ajudar. Até o próximo vídeo.